A Idade Média começou na Europa com as invasões bárbaras no século V, sobre o Império Romano do Ocidente. Essa época estende-se até o século XV, com a retomada comercial e o renascimento urbano. São características da Idade Média: economia ruralizada, enfraquecimento comercial, supremacia da Igreja Católica, sistema de produção feudal e, por último, sociedade hierarquizada. Em relação à estrutura política, prevaleceu na Idade Média as relações de vassalagem e suzerania. O suzerano era quem dava um lote de terra ao vassalo, sendo que este último deveria prestar fidelidade e ajuda ao seu suzerano. O vassalo ofereceu ao senhor, ou suzerano, fidelidade e trabalho, em troca de proteção e um lugar no sistema de produção. As redes de vassalagem se estendiam por várias regiões, sendo o rei o suzerano mais poderoso. Agora falaremos um pouco sobre as estruturas políticas na Idade Média, segundo Hilário Franco Júnior. Essas informações foram retiradas do livro O Nascimento do Ocidente. Por muito tempo, a história política exerceu enorme prestígio, colocando em plano bem inferior os outros tipos de produção historiográfica. Contudo, à medida que se transformava a própria realidade política, questionava-se o valor de estudos voltados apenas para a camada dirigente. Podemos dividir os séculos dessa época em seus principais acontecimentos, sendo eles: dos séculos 4 ao 8, a unidade política romana foi substituída pela pluralidade dos reinos germânicos. No século IX, houve um restabelecimento de uma nova unidade com o Império de Carlos Magno, que absorveu, mas não eliminou, outros reinos formados no período anterior. Já dos séculos X ao século XIII, o Império tornou-se apenas uma ficção, uma idealização, pois na prática ocorria uma profunda fragmentação política nos feudos. Já nos séculos XIV ao século XV, houve um processo de revigoramento das monarquias, que se acentuou, graças a uma maior identificação do Estado com um determinado território e suas características éticas e linguísticas. Houve um processo de desagregação política. Com a crise do século III, as instituições políticas romanas já mostravam sua fraqueza. Nos primeiros tempos da Alta Idade Média, nenhum rei bárbaro ousou reivindicar o título de imperador, que se reconhecia pertencer legitimamente ao governante bizantino. As condições, para tanto, estariam reunidas apenas no reino franco do século VIII, na figura de Carlos Magno. Mas, em um certo momento, este império fracassou-se. Há dois principais fatores que explicam isto, sendo eles: o primeiro fator é o fato de o império não ter uma unidade política orgânica, assentando sobre dois princípios contraditórios: o universalismo das tradições romanas e cristã e o particularismo tribal germânico. O segundo fator é a difusão da vassalagem, que debilitava-se o princípio monárquico e o poder do soberano colocava-se sobre bases contratuais. A Idade Média Central ocorreu do século XI até o século XIII. Nessa época, tinha uma variedade de agrupamentos com determinados interesses a defender: corporações de ofício, as universidades, as comunidades juramentadas burguesas. Ao encontro disso, teve a redescoberta e valorização do pensamento aristotélico do século XIII, as assembleias. A partir da própria fragmentação política feudal, desenvolvia-se um elemento que acabaria por ter um papel reaglutinador. Os idiomas vernáculos apareciam, com eles o princípio do nacionalismo. Os poderes particularistas eram as comunas, onde o tipo mais difundido era a comuna citadina. A comunidade burguesa se organizava para defender seus interesses comerciais diante dos abusos feudais, como confiscos ou taxações excessivas. No primeiro momento, pretendia-se escapar à arbitrariedade senhorial. No segundo momento, por volta de 100 anos depois, século XII, passou-se a buscar a autonomia, que se comparava a juntar à força, dependendo de cada caso. Já na Baixa Idade Média, que ocorreu do século XIII
Até o século XV, houve uma emergência dos poderes particularistas, comunas e nacionalistas, com a formação das monarquias nacionais. A Igreja tinha poucas possibilidades de intervenção naquele confronto. Abria-se espaço para as monarquias, até então presas ao jogo feudal.